Um vídeo único de menos de 10 minutos é tudo que eu preciso para te ensinar a usar o Dashend, o dashboard de custo de obras mais profissional e mais simples que você já viu. Então vamos direto para a tela do meu computador, sem enrolação. Quando você acessa o Dashend, não vai ter nenhum dado lançado, obviamente, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é cadastrar a tua primeira obra. Então você vai vir aqui no menu Obras e você vem aqui em Cadastrar Nova Obra. E aí você preenche os dados da tua obra, eu vou colocar aqui Obra Teste. Você coloca a data de início da tua obra, eu vou colocar aqui 18/4/2026. O prazo, vou colocar 120 dias. O término ele é calculado automaticamente. Responsável não é uma informação obrigatória, mas eu vou colocar aqui onde Clodoaldo. O valor da obra eu vou colocar aqui 350 mil. E prontinho. Dou aqui OK e ele já cadastrou a nossa obra. Quando você cadastra a obra, você pode clicar em cima da obra, você já vai acessar direto a página do dashboard da obra, ou você pode vir aqui em Dashboard e selecionar a obra que você acabou de cadastrar, tá? Então, para você deve estar aparecendo assim, tudo em branco, e tudo que a gente vai fazer vai ser aqui na página Dashboard. Então em Dashboard eu tenho acesso aos relatórios, já vou explicar um pouco mais sobre os relatórios para vocês, e eu tenho aqui a aba Lançamentos, onde eu lanço os custos da minha obra, e isso os custos reais, enquanto eu estou executando, tudo que eu vou gastando eu lanço aqui, e o planejamento de custo é onde eu vou planejar os custos da minha obra, tá? Então eu vou lançar aqui, por exemplo, o meu planejamento, que é o meu orçamento, né, da obra. Então eu venho aqui em novo custo planejado, eu insiro uma descrição para ele, como por exemplo telha metálica. O tipo de custo, ele na verdade é o tipo com que você gasta na obra. Então você pode gastar com material, com mão de obra, com equipamento. Você pode personalizar tudo isso daqui, tá? Pode tanto editar os existentes como inserir novos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha telha metálica, vai ser um gasto com material. E aqui centro de custo, eu vou colocar aqui cobertura, né? Porque eu tô falando de telha. O centro de custo, ele é resumidamente as etapas da tua obra. Mais uma vez, você pode tanto adicionar novos, como também editar os existentes. Eu vou deixar aqui em cobertura e o valor, vou colocar aqui um valor de 20 mil reais. E pronto, lancei o meu primeiro custo. Então você vai lançar aqui todos os teus custos que você prevê de maneira geral, né, para a tua obra, tanto com material, mão de obra, material, equipamento, isso tudo separado por tipo de custo e por centro de custo, todos os valores. Depois que você tem tudo isso daqui, você vai começar a obra e aí você vai aqui para a aba lançamento, onde você vai lançar todos os custos que você vai tendo durante a obra, né? Para lançar um novo custo, eu vou aqui em lançar novo custo. Os dados que é necessário é a data, né? Data é a data da emissão da nota fiscal ou a data da compra, né? Nota fiscal não é um campo obrigatório. Descrição, eu vou colocar aqui telha metálica também, por exemplo, é o que eu acabei de gastar. Fornecedor, você pode cadastrar novos fornecedores. Eu vou cadastrar aqui um fornecedor de telhas. Você coloca no caso o nome do fornecedor, né? E vou deixar aqui. Lá em vencimento eu vou deixar hoje também. Tipo de custo eu vou deixar material, mais uma vez. E centro de custo eu vou deixar cobertura. Vamos supor que na hora da obra eu não gastei 20, eu gastei 22 mil reais. E prontinho. Você vai lançar todos os teus custos, todo o planejamento. Vou colocar aqui uma obra que já tem mais custos lançados, por exemplo, essa casa de alto padrão. Aqui em planejamento de custos, né, foi planejado, essa é uma obra fictícia, tá? Mas foi planejado gastar 7,3 milhões, né? Tanto com material, mão de obra e tudo que já iria gastar nessa obra. Em lançamentos, são lançamentos do que foi gastando durante a obra. Então a gente tem, por exemplo, aqui o concreto, a manta térmica, a impermeabilização, remoção do entulho. Aqui os fornecedores de cada custo também, o vencimento. E também aqui o tipo de custo, seu material, equipamento, né, mão de obra e assim por diante. Assim como o centro de custo, a gente tem as etapas da obra, né? Então a gente tem pisos, né? A gente tem fundação, estruturas, impermeabilização, cobertura e assim por diante. Depois que você lança tudo isso daqui, é só o que você tem que fazer. É lançar o planejamento e lançar os custos. O teu dashboard, ele já vai gerando automaticamente. Se eu voltar aqui na obra que a gente acabou de criar, ó, aqueles dois custos que eu lancei, ele tá aqui, ó. O planejado, eu planejei gastar 20 mil, mas na prática acabei gastando 22. Esse é o gráfico de planejado versus realizado. Aqui também tem outros gráficos que, para explicar para vocês, eu vou direto nessa outra obra aqui que tem mais registros, né? E agora vamos entender o que cada gráfico faz. O primeiro gráfico é o prazo da obra. Ele é dinâmico. Então, se você tiver começado a obra hoje, por exemplo, ele vai estar aqui em 0%. E ele vai aumentando à medida que o tempo for passando. Hoje ele, por exemplo, aqui está no dia 96 de 180 dias do prazo dessa obra, e faltam 84 dias, já foi 53% do prazo. Isso aqui ele já vai atualizando automático de acordo com os dados que você preencher. Em realizado versus planejado, eu tenho em roxo tudo que eu planejei gastar, em vez de tudo que eu de fato gastei, separado por etapa. Por exemplo, administração, alvenaria, cobertura, esquadrias, estrutura. Por exemplo, cobertura. Eu planejei gastar
832 mil, mas gastei 1.076. Aqui em estrutura, eu já planejei 1.300 e eu economizei, eu gastei menos. Gastei 1.200. Aliás, 1.244.000, tá? Aqui em distribuição por tipo de custo, você tem o que você gasta com mão de obra, com material, todos os tipos que você lançou. Ele já faz essa segmentação tudo automático, equipamento e assim por diante. Em evolução dos gastos, eu tenho evolução dia a dia, que eu posso navegar mês após mês, e eu também posso aqui ter o gráfico anual, que ele vai me dar aqui todos os 12 meses do ano, que eu também posso navegar para os anos atrás e seguintes, tá? Em top fornecedores, eu tenho aqui os fornecedores com que eu mais gasto dinheiro na minha obra. Ou seja, são os fornecedores que eu mais estou na mão deles, no sentido de que eles representam uma parte muito grande da minha obra. Inclusive é com eles que você vai sentar para negociar, você sabe o quanto você está comprando com ele todo mês e assim por diante. Em desvio orçamentário é muito interessante esse gráfico aqui, tá? Em desvio orçamentário a gente tem aqui justamente a comparação, é como se fosse esse primeiro aqui, né, de planejado e executado, porém aqui ele te dá se você economizou ou se você excedeu. E em administração, por exemplo, eu excedi 312 mil. Se a gente for lá em cima, né, ó, eu planejei gastar 180 e gastei 492. Então ele me dá aqui em vermelho, ele me fala que eu excedi 312 mil. Aqui em fundação, por exemplo, eu já economizei 233 mil. Então ele te dá justamente o desvio dentre o orçado e o realizado na prática. Aqui embaixo você tem os últimos lançamentos de custo de obra que você lançou. E o mais interessante desse gráfico aqui, e isso é que dá o poder, é que esses gráficos aqui eles são interativos. Então se eu clicar em mão de obra, todos os outros gráficos eles vão ser filtrados pela informação de mão de obra. Por exemplo, cliquei em mão de obra. Tudo que é verdinho aqui e planejado só está exibindo para mim o que é mão de obra. Então mão de obra voltada à administração, alvenaria, mão de obra para cobertura, mão de obra para esquadrias, o quanto eu gastei de mão de obra em fevereiro, mão de obra em março. Então por quê? Porque eu filtrei mão de obra. Se eu colocar material, ele filtrou tudo aqui para material usando a mesma lógica. Para limpar o filtro, eu tanto posso clicar novamente aqui em cima do gráfico, ou posso clicar aqui nesse xizinho de limpar filtro. E todos os gráficos são assim. Se eu clicar, por exemplo, em estrutura, ele só vai trazer dados agora de estrutura. Em estrutura eu gastei X de mão de obra, de estrutura, X de material, de estrutura, X de equipamento, aqui 77 mil de equipamentos para estrutura, e assim por diante. A evolução dos gastos mês a mês em estrutura, o quanto eu gastei em janeiro com estrutura, em fevereiro, assim por diante, porque é estrutura que está selecionado. Eu posso selecionar múltiplos seleções segurando a tecla Ctrl, e eu posso limpar todas as seleções. E esses outros aqui, eles também seguem a mesma lógica. Se eu colocar aqui, por exemplo, só o fornecedor blocos e tijolos, eu tenho aqui o quanto eu gastei com o fornecedor de blocos e tijolos em fevereiro, em março, em abril, todos os dados filtrados pelo gráfico que eu cliquei, que é de blocos e tijolos. E aqui está o poder. Além disso, você pode gerar relatórios tanto em PDF, no caso do dashboard, como no caso de lançamento e planejamento de custos. Você pode exportar tanto o Excel como o PDF, a depender do plano que você está. Resumidamente, é isso, gente. O uso, ele tá basicamente nessas três abas aqui. Você lança planejado, lança o real, né, durante os gastos, e você tem acesso a todos os relatórios. Você pode cadastrar múltiplas obras a depender do teu plano. Em preferência, você personaliza os tipos de custo, os centros de custo e os fornecedores, podendo editar os existentes desde que ele não esteja em uso. Como a gente também pode adicionar novos tipos de custo, e a mesma coisa para centros de custo, e a mesma coisa para fornecedor. Então, uma vez que ele já lancei aqui, ele já vai estar disponível para mim utilizar ele lá no lançamento. Em equipe, você pode convidar pessoas a fazer parte da tua organização. Quando você clica em cadastrar, você digita o nome dela, o e-mail, e ela recebe um link com o convite. É só ela clicar, aceitar, e ela já vai fazer parte da tua equipe. Ela pode fazer parte como admin ou colaborador. Eu te aconselho que você sempre coloque colaborador, porque admin ele vai ter acesso à tua assinatura e tudo que você pode fazer de pagamento aqui ou não. Em configurações, a gente tem os dados do teu usuário, né? Em empresa, não é obrigatório, caso você não tenha empresa, seja um consultor autônomo ou um engenheiro, alguma coisa do tipo. Você não é obrigatório preencher, mas caso você preencha, são esses dados que vai ser exibido lá nos relatórios quando a gente for gerar. Em assinatura, hoje tem o plano gratuito. Se você tiver no plano gratuito, você tem acesso a cadastrar uma obra, você tem só um usuário que é o seu, e os lançamentos de custo você tem até 50 lançamentos. Você também tem suporte pelo WhatsApp normal. Nos planos Plus, Pro e Ilimitado, você já aumenta tanto os teus limites de obra de usuários, como também os lançamentos são ilimitados.
Para começar, o Plus aqui você já pode cadastrar até 5 obras e ter mais uma pessoa colaborando com você, sem falar que você pode lançar custos limitadamente nessas 5 obras, né? No plano Pro, você já tem 20 obras e, além disso, você já tem também acesso à exportação dos relatórios. E no plano ilimitado, você tem obras ilimitadas, tá? Então dá para começar de forma 100% gratuita, para você começar a utilizar o Dash Engine e começar a controlar de maneira profissional os custos das suas obras. Clica aqui no link da descrição e cria a tua conta na próxima página.